Olá, Money Report recebe José Rui Granda, jornalista, com passagem pelas principais revistas do Brasil e com uma carreira bem sucedida. Hoje, o Zé Rui é autor de livros e também palestrante. José Rui, você lançou recentemente um livro sobre paternidade, sobre família. Gostaria que você contasse um pouquinho da história desse livro, como que surgiu a ideia e sobre como foi. Ok, Lucas. Um prazer, antes de mais nada, estar na Money Report, em mais uma das conversas luminosas que a marca nos oferece. E, Lucas, deixa eu lhe dizer, na verdade não é um único livro. Eu escrevi um livro movido principalmente pelo desejo de fortalecer os laços entre meus dois filhos. Só que como eram filhos de casamentos diferentes, temperamentos diferentes, criações diferentes, eu passei a viver muito medo de que mais adiante na vida eles não dessem liga como irmãos e se tratassem como praticamente estranhos, né? Não convivessem, não expressassem a sua afetividade no sentido puramente fraterno. Então eu procurei, através desse livro, cutucar um, cutucar outro, contar as histórias que mais me marcaram na convivência com eles. E fui muitíssimo bem sucedido. Porque nessa troca de coisas eles foram se aproximando, cada vez mais o mais novo, Pedro, venerava o Paulo, foram se aproximando ao ponto que o Paulo, quando casou, cedo ainda, aos 25 anos, convidou o Pedro para padrinho de casamento. Então isso foi algo que me deixou extremamente feliz. Então no lançamento do livro, da primeira edição do livro... Que foi quando, Zé Rui? Que foi em 2012. Perfeito. Tá? Uhum. Eu estava numa felicidade absurda, 2011, me desculpe. 2011, perfeito. Eu vivi um momento ali de falar, eu consegui aproximar meus dois filhos que eram figuras distantes e diversas na vida. Agora eles têm uma relação absolutamente límpida, fluida, né? Agora, o destino é um fator imprevisível nas nossas vidas, né? Após ter escrito esse livro, ele foi para o 7º lugar do Publish News, o 9º da Veja, tal. Já fez um razoável sucesso. Os primeiros 5.000 exemplares se esgotaram em 5 meses. Ou seja, ali por dezembro, época do Natal, acabou quem estava lá. Esse é o lado bom. O lado ruim é que no mês seguinte, em janeiro de 2012, o meu filho mais velho, Paulo, morreu. Era um diretor de cinema publicitário, estava em Londres filmando uma campanha mundial, era um cara, apesar de jovem, da pesada, já tinha ganho 7 leões em Cannes, o primeiro com 21 anos de idade, então um profissional realmente brilhante. Foi filmar essa campanha de lançamento mundial do FIFA Soccer em Londres e, infelizmente, após um dia de trabalho, se recolheu para o hotel, a menina que o acompanhava, lá o secretariado, amanhã eu te chamo então às 8 horas, né? E quando foram chamar de manhã, não atendia o telefone, abriram a porta, ele havia morrido. Não falaram, mas isquemia, mas para usar um termo mais prático, um infarto. Um infarto. Teve um infarto, foi levado para o hospital, ainda com vida, mas não resistiu. Zé, como foi lidar com essa notícia, com a perda de um filho tão jovem? Você que estava no momento com o lançamento do livro, com a reaproximação entre seus dois filhos, como foi ver a vida dele sendo interrompida assim, de forma tão repentina? E eu queria acrescentar uma pergunta, Zé Rui. Diga. Como foi possível se reerguer diante de uma notícia tão devastadora? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que foi absolutamente devastador. Devastador. Eu estava em Belo Horizonte, tinha apresentado uma palestra, terminou, minha mulher me ligou,
até no telefone de uma amiga, que a Vivo não funciona lá muito bem em BH, ligou e falou, Zé, pelo amor de Deus, estou tentando te ligar. Eu falei, olha, estou realmente com problema aqui, não consigo ligar para você também. Então ela falou, Zé, você tem que voltar, o Paulinho morreu. Na hora eu sentei ali no meio-fio, chorei, e essa amiga me levou para casa dela, tal. Por sorte eu tinha um cunhado da minha primeira mulher, um irmão da minha primeira mulher que morava em Belo Horizonte, e vim. E vim assim, para São Paulo, parei em casa, vim de carro, porque durante a madrugada, parei em casa, tomei um banho, botei uma roupa, fiz uma malinha e fui embora para a Inglaterra. Graças a Deus, quando eu recebi o telefonema e desliguei da minha mulher, essas coisas parecem mentira quando você narra, mas imediatamente me veio um batuque na cabeça que dizia: aceita, 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 aceita. Tipo, não briga com Deus, não briga com o destino, aceita. Você vai ter que engolir essa, queira ou não queira, pelo menos por hora, para resolver a questão do teu filho. E realmente, por incrível que pareça, essa menção fictícia ou abstrata aí na minha cabeça, ela me impulsionou. Eu me dei conta ali que eu estava diante de uma situação que era o último auxílio, a última homenagem que eu podia prestar ao meu filho era trazê-lo de volta para a família. Curiosamente, eu chego hoje a agradecer o fato dele ter morrido em Londres, porque eu fui tratado com tamanha cortesia, sabe? E a cada lugar que eu chegava era I'm deeply sorry, sir, bababá, e me ajudaram em tudo que foi preciso. Bom, eu fiquei 4 dias lá e voltei com o meu menino no mesmo avião. Eu entre os passageiros, ele, obviamente, no compartimento de carga, num caixão. E quando eu vi as últimas luzinhas da Grã-Bretanha, ali da Foz do Tâmisa, sumirem, eu experimentei um tremendo alívio. Um tremendo alívio. Isso por falar, tive uma missão para cumprir, fui, cumpri, por mais que tenha me dilacerado, o diabo, tudo isso era problema para depois, naquele momento. Naquele momento eu queria a objetividade, para resolver a questão e falar, estamos em nosso território, estamos em casa, entendeu? Para lidar com isso, não estou mais sozinho. Mas esses 5 dias passei sozinho foram de... Bom, ninguém está imune a isso. Eu fiz questão de dizer no meu primeiro post lá de Londres mesmo, quem sou eu para imaginar que estaria a vida inteira imune a uma coisa como essa, se acontece para tantos, né? E aí, Amaury, começa o longo processo de reerguimento, cara, que exige de você uma plasticidade mental, uma resiliência, uma capacidade de administrar frustrações assim, medonha. É claro que todo dia eu botava a cabeça no travesseiro e falava, o meu sonho é acordar amanhã e encontrar meu filho. Mas toda noite eu sabia e falava, olha, e isso vai demorar a passar. Isso vai demorar muito a passar. E nesse meio tempo, o meu editor me procurou falando, olha, Zé, o que você quer fazer com o livro? Você quer abandonar, quer adicionar mais alguma coisa, quer deixar como está? E depois de uma conversa muito bacana que eu tive com o Drauzio Varela, alguém que eu tive a honra de conviver enquanto fazia a revista do Fantástico, ele me disse, Zé, externe tudo isso, bota para fora, que dores introjetadas são doenças, sabe? Não pode guardar, tem que externar, porque com o tempo vai se ajeitando. Então, o resto da questão se chama tempo. Mas eu resolvi escrever sobre se eu havia me comprometido com os leitores a escrever sobre as alegrias que a paternidade me trouxe. E eu não falo só nas alegrias, nem no primeiro livro só. Também falo de algumas tristezas, mas nenhuma tão dilacerante.
Então, se eu escrever sobre as alegrias, eu não posso me furtar a escrever do impacto maior que um pai pode ter na vida. Acho que é a perda de um filho. Me senti quase desafiado a fazer isso, mas principalmente movido pelas mensagens que eu recebi no Facebook. Eu recebi umas 4, 5 mil mensagens, e eu diria que de uma dessas mensagens, metade eram convalescências, 100% eram pêsames, né, convalescências. Eram pêsames, mas em metade delas as pessoas se referiam, pô, perdi meu pai o mês passado, já perdi meu filho, sei que é isso, como você está lidando bem com isso. Então eu percebi que havia aí oportunidade de levar, de propagar um pouco de otimismo diante da adversidade, mesmo nesse momento mais duro, sabe? Enquanto eu estava com, sabe, meu temperamento parecia um eletrocardiograma, sabe, subindo e descendo. É muita instabilidade emocional que você vive e que você tem que administrar. Então resolvi escrever esses novos capítulos e lancei uma segunda edição ampliada, tá? Que aí é a versão atual do livro. E que me fez muito bem, vou confessar. Me fez muito bem porque realmente externei, ajudei muita gente, tenho plena consciência de que ajudei muita gente. As pessoas até hoje me procuram muito para aconselhamento, para trocar uma ideia, se vive uma situação parecida, ou estão perdendo um pai, uma mãe, um irmão, porque eu narro também no livro a morte do meu pai, a morte do meu irmão, meu único irmão. Então, acho que houve essa oportunidade de efetivamente propagar um pouco de otimismo a quem enfrentava barras pesadas, a quem estava querendo sair do buraco, como eu estava naquele momento.